Bom dia, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente vai ver esse assunto nosso novo, a gente vai falar um pouco sobre o existencialismo. Mas o que seria o existencialismo? Vocês se lembram lá no início da unidade que a gente falou um pouco sobre o existencialismo, né? E teve outros capítulos de aula também que teve essa palavra, né? Que lá no início a gente falou um pouco sobre Soren Kierkegaard, que foi o primeiro pioneiro a desenvolver o existencialismo. E a partir daí é uma corrente que trabalhava a questão da existência humana no desenvolvimento após as duas guerras mundiais. A gente viu também lá na fenomenologia, né, que também citou o existencialismo, que seria uma junção dessa questão do ser, né, ou seja, o ser humano existe, o ser humano é um produto, né, da existência de Deus que está se desenvolvendo ao longo do processo, né, e para isso ele estava se designando, né, dentro desse processo para que ele pudesse realmente existir, ou seja, o ser, que seria esse ser humano. O existencialismo é isso, uma forma de entender o próprio ser humano. Mas o que seria o existencialismo? Então, o existencialismo é um conjunto de doutrinas filosóficas que se teve como tema central uma análise do homem em sua relação com o mundo, em oposição às filosofias tradicionais que idealizaram que a condição humana. A partir daí, o existencialismo trabalha essa forma do processo do homem dentro realmente dessa esfera social. A partir daí, o existencialismo, essa corrente filosófica que foi um movimento intelectual que surgiu nos meados do século XIX na França a partir das ideias dos filósofos dinamarquês Soren Kierkegaard, como eu falei para vocês, né, que teve o seu apogeu no existencialismo, que aconteceu na década de 1950, e também na França, com a publicação de trabalhos de Heidegger e Sartre, que foi outro que deu continuidade a essa corrente filosófica. A partir daí, essa corrente do existencialismo tem dois porém. Porém, tem a questão do cristão, aonde Soren Kierkegaard diz o seguinte, que a existência não bem, não bem, né, a origem do nada, com o que realmente para os ateus. Porém, alguma origem, essa existência do ser humano, né, ou seja, de algo que seria Deus. Já na parte do ateu, aonde Sartre defende o seguinte, que as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. E a partir daí o homem é um projeto em construção do seu único juiz, que seria seu único juiz. Então, aí a gente tem duas versões como a corrente existencialismo está realmente se desenvolvendo. De um lado, Soren Kierkegaard defende, né, que a existência do homem está provido, né, da questão de Deus. Do outro lado, Sartre, né, esse grande filósofo, né, e jornalista, né, e que viveu esse apogeu das grandes guerras mundiais, aonde ele fez várias publicações, e uma delas foi a questão do existencialismo humano. Ele é conhecido muito como existencialismo humano e na psicologia é muito utilizado, né, essas obras de Sartre, aonde ele afirma que o ser humano é um projeto em construção e seria ele mesmo o seu único juiz, aonde ele defende, né, que essas pessoas são responsáveis pela sua própria construção, ou seja, pela sua própria ação. A partir daí, o existencialismo, né, após guerras mundiais, como eu acabei de falar para vocês, se Deus não existisse, tudo seria permitido. O existencialismo, né, aponta uma saída para o niilismo. Niilismo, vocês se lembram também, né, gente? Aonde, né, Nietzsche, esse grande filósofo Nietzsche, né, contemporâneo, cita, né, que esse niilismo é o homem que deve assumir a sua liberdade como ser no mundo, ou seja, o ser humano existe em construção da sua própria realmente, o seu próprio objetivo de vida, que é aí que entra essa parte, né, do existencialismo. Tudo que provê, tudo que acontece ao redor, né, das coisas, tem realmente o toque do ser humano, que ele está realmente aí se desenvolvendo, ou seja, tudo que ocorre na natureza tem realmente essa construção do homem. Então, a partir daí, o niilismo, né, de Nietzsche também entra, né,
E ele também fez parte dessa corrente filosófica que ele acreditava que o existencialismo seria isso. Então, o existencialismo, ele procurava, a preocupação central dos filósofos existencialistas era a existência humana. Mas como seria isso? O existencialismo se apoia em duas fontes de inspiração que herdou delas em algumas características, como pode ser visto, né, na tabela a seguir. Característica do existencialismo e das filosofias, né, que inspiraram, né, essa corrente filosófica. Fonte de inspiração, bora lá. Temos a filosofia de Kierkegaard, que eu acabei de falar para você, que foi o pioneiro que desenvolveu a corrente, a qual defendia que a existência humana depende de inúmeras possibilidades. Também surgiu, como eu falei para vocês, a fenomenologia de Husserl, né, que a partir daí ele apresenta um conceito de intencionalidade. Toda consciência é consciência de algo, que inspira também a questão e resulta as estruturas, né, essenciais da consciência e da importância da subjetividade. Do outro lado, temos os existencialistas, que a partir do momento, Soren Kierkegaard ele diz o seguinte, que os existencialistas adotam um conceito de possibilidade como ponto central, que a partir daí esse conceito de possibilidade pode ocorrer ou não, de acordo com aquele objetivo, aonde o ser humano está em construção, onde o ser humano vai estar realmente apto a desenvolver. Já a fenomenologia de Husserl diz o seguinte, que os existencialistas entendem que a intencionalidade da consciência permite ao ser humano dar sentido às suas vivências. E a partir daí ele vai buscar compreender a consciência como algo que uma intencionalidade aberto ao mundo, ou seja, está aberto a qualquer coisa que está sendo movida dentro da construção do seu próprio ambiente, que seria esse mundo. Entra também outro grande filósofo alemão, Martin Heidegger. Heidegger, 1889 a 1976, ele diz o seguinte, que o indivíduo só pode ser compreendido na relação que estabelece com o mundo antes de tudo, e as pessoas é um ser no mundo, ou seja, ele não é uma consciência isolada. A partir daí, Heidegger diz o seguinte, que a construção do ser humano não está baseada na interação com os outros, e o ser humano não existe sem o outro, ou seja, ele é resultado da sua própria relação com o mundo. Heidegger foi mais profundo ainda, onde ele desenvolveu um conceito do Dasein. Dasein, traduzido, quer dizer o ser aí. Refere-se ao ser humano como um ser no mundo, e um ser que vai estar estabelecendo relações com as coisas e as pessoas. Com isso tudo, Heidegger diz o seguinte, que o indivíduo é um projeto, não é um projeto, ou seja, não temos uma essência pré-estabelecida, ou dependemos de que nossas relações com o mundo. A partir daí ele defende e diferenciou o seguinte, a existência ináuticas, né? Ináuticas, a partir dessa existência inautêntica, né? Ou imprópria dessa existência autênticas ou própria. A partir daí ele diferencia essas duas versões, a existência inautêntica e a imprópria, que seria a existência autêntica, que seria a própria. Então, a existência imprópria para ele, que seria a existência inautêntica, são aquelas coisas que são projetadas pela própria consciência do ser humano. Para isso, ele designou como imprópria, que seria essa existência inautêntica. E já a existência autêntica ou própria são aquelas que são construídas ao redor do ser humano, que seria a projeção dele dentro da construção do indivíduo para que ele pudesse realmente estar apto a desenvolver seus objetivos. A existência inautêntica, ele vai designar o indivíduo nessa relação com as coisas e com outros de maneira supérflua, ou seja, superficial. Ele vai ignorar a sua própria existência, como acabei de falar. E já a existência autêntica, ele vai estar provido do sentimento de finitude, né, que vai promover a sua angústia no ser humano, vai isolar ele
do indivíduo, ele vai ser uma própria interioridade, ele vai ter uma colocando assim diante do seu próprio ser, levando, né, a sua própria existência autêntica. Então, tudo isso ele vai estar designando, dizendo que ele existe e ele faz parte do mundo, que seria essa existência autêntica. E já a inautêntica, a existência inautêntica, esse indivíduo está relacionado com as coisas e com os outros superfluamente, ou seja, superficialmente. Ele acha que pode ou não pode. Ele acha que existe ou não existe. Tudo tem uma certa dúvida. E já a existência autêntica é provida desses sentimentos de angústia, de virtude, porém esse indivíduo está, né, inspirado, né, na sua própria concepção de mundo. Ele já trabalha na existência de algo. Isso de acordo com o pensamento de Martin Heidegger. Heidegger foi um grande filósofo, né, porém as suas obras é muito complexa, perde a fazer essa interpretação das suas obras, mas a partir do momento mais que ele levou essa filosofia da complexidade, mesmo assim foi um grande filósofo que fez diferença nessa filosofia contemporânea. Outro grande filósofo foi o francês Jean-Paul Sartre. Sartre, 1905 a 1980, ele diz o seguinte: ele questionou a respeito do propósito do ser humano, ou seja, ele afirmava que a existência, né, era preceder a existência. Como seria preceder essa própria essência do ser humano? Você se lembra como lá no pré-socrático, né, os filósofos pré-socráticos naturalistas, que dizia que o ser realmente é a essência ia realmente subjugar realmente a sua própria concepção de ver. Então é isso que o Sartre também afirma, né, que essa existência precede a essência. Com isso ele quis dizer o seguinte, que a consciência não é um órgão ou uma substância, a partir daí ela visa o mundo e uma atividade que dá realmente sentido às coisas. Ele foi mais longe ainda, ele diz que a consciência é um sentido do mundo que surge ao mesmo tempo, e não há realmente uma essência humana pré-estabelecida. Ele diz que um homem descobre o seu ser por meio de sua própria vida e das suas ações e decisões. E esse homem que faz de si cada indivíduo responsável pelo seu destino e não pela sua e não pode se fugir disso. Então, tudo isso Sartre releva. E a partir desse momento, ele diz que o ser humano está condenado à liberdade, ou seja, o homem é livre para seguir o que realmente quiser. Em certa medida, está obrigado a fazer escolhas. Ele, como a gente falou dele lá no início, né, como ele é um dos filósofos, né, que ele coloca a corrente existencialismo como uma corrente humanista, que ele acredita a partir do momento que o homem é provido das suas próprias ações e está em um projeto de construção, como ele adota lá como a parte do ateu, né, o Sartre. Então ele diz que o homem que vai realmente fazer a construção da sua própria realmente ponte, ou seja, a própria vida. E ele vai mais além, que ele diz que essa essência, esse existencialismo, né, precede a sua essência, aonde ele diz que a consciência é um sentido do mundo que surge no mesmo tempo, ou seja, o homem é responsável pelas suas próprias ações. Jean-Paul Sartre, francês, coloca esse salto aí dizendo que o homem é responsável por sua própria realmente condição. A partir daí, Sartre, como eu falei para vocês, ele diz que o existencialismo é um existencialismo humanismo, né? Onde o homem é condenado a ser realmente livre, condenado porque não se criou a si mesmo, ou seja, é livre, pois, uma vez lançado no mundo, ele é responsável pelos seus atos. Jean-Paul Sartre. E vemos essa grande filósofa, né, francesa Simone de Beauvoir, né, Simone de Beauvoir, 1908 a 1986, ele refletiu sobre a condição da mulher, onde ela lutou muito, né, a questão do feminismo na sociedade. Ela afirmou que a organização social determinou padrões de comportamento às mulheres, direcionou também o sexo e o gênero. Vocês sabem que o sexo é uma coisa e o gênero é outra. Nós temos vários tipos de gêneros, mas sexo só existe dois, né, masculino e feminino.
A partir daí, o sexo é definido biologicamente, como eu acabei de falar com vocês, ou anatomicamente, ao nascer fêmea ou macho, como eu falei, o sexo é isso, e o gênero é estabelecido socialmente. Então, o gênero é quando a pessoa já está numa fase adulta, ele vai escolher qual é o padrão, né, que ele vai assumir na sociedade. Gênero, gente. Então, hoje em dia tem várias comunidades de gêneros. A partir daí, a condição de ser mulher e de ser homem depende da interação social, que seria o gênero. Então, a partir da fase adulta, da estrutura da pessoa, ou seja, tanto mulher como homem, que ele vai estar escolhendo seu padrão de gênero na sociedade. E a Simone de Beauvoir, ela definiu esse existencialismo dessa forma, onde ela lutou muito sobre a condição das mulheres naquele momento. Então, tudo isso ela começou a estudar esse existencialismo lutando da forma como a mulher está sendo vista e padrões na sociedade. A partir daí, ela evidenciou, né, que os gêneros masculino e feminino são construções sociais e não fenômenos imutáveis determinados pela natureza. Beauvoir possibilitou o desenvolvimento de novas reflexões sobre o que? A identidade dos gêneros. Que hoje a gente for pesquisar, a gente encontra várias comunidades de gêneros, aonde está realmente associado esse gênero masculino ou esse gênero feminino, onde eles estão com um padrão, né, na sociedade. E a Simone de Beauvoir fez esse existencialismo dessa forma de entender, né, esses padrões sociais entre o homem e a mulher. Então, o existencialismo, viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequência. Jean-Paul Sartre, um grande filósofo, jornalista, aonde essa corrente existencialismo ela teve grande força, né, após as duas guerras mundiais, onde esses grandes filósofos começaram a perceber a existência do ser humano na sociedade. Por isso que eles colocam a palavra ser, porque eles extraíram essa palavra ser lá dos filósofos pré-socráticos, onde a palavra ser era designada à existência, né, daquilo, ou seja, da essência, né, aonde o ser humano estava se desenvolvendo, se construindo. Então, eles trouxeram novamente essa palavra ser para a corrente, pela corrente existencialismo, porque a palavra ser está designando o ser humano, né, dentro desse ser que seria o mundo. A partir daí, a existência desse padrão. De um lado, Soren Kierkegaard defende a questão do cristianismo, que o ser, no caso, o ser humano, ele vem da existência de Deus. Do outro lado, Sartre, esse grande filósofo, defende, né, a questão do ateísmo, né, onde o ser humano está realmente sua própria construção, ele é responsável pelos seus atos, onde o niilismo, né, de Nietzsche, que é um outro grande filósofo contemporâneo, ele afirma que o ser humano é uma consciência dele mesmo, ou seja, uma consciência de si mesmo. E também tivemos Heidegger, né, esse grande filósofo, que defende que a consciência é algo que é provido do próprio homem. E a Simone de Beauvoir, que defende a condição humana do comportamento dessa existência, que seria entre o homem e a mulher, e os padrões sociais que elas começaram a estudar. Então, isso foi um pouco, né, dessa grande corrente existencialismo e esses grandes filósofos contemporâneos que fez parte e faz parte, né, da nossa grande conceito, né, de estudo e de conhecimento. Até a próxima, caros alunos, fica com essa grande palavra em Libras, liberdade.